Eu sou Mariana Conte, sou vereadora em Campinas e hoje eu vou falar com vocês sobre a eleição da presidência da Câmara Municipal. O momento político exige mudanças e essas mudanças têm que chegar nas cidades. Aqui em Campinas, a prática dos vereadores que apoiam o prefeito tem sido blindar a prefeitura e referendar todos os projetos do executivo, independentemente das consequências que ele tem para a cidade. Isso tem levado a um agravamento da crise social e destruição dos serviços públicos. Nesse contexto, a eleição da presidência da Câmara não pode ser apenas um rito protocolar ou uma acomodação de interesses entre os próprios vereadores. Ela tem que expressar o que são os interesses e os anseios da população. Por isso, sou candidata à presidência da Câmara. Quem vota são os vereadores, mas o meu programa se dirige ao conjunto da população de Campinas. O primeiro motivo da minha candidatura é a possibilidade inédita de uma mulher ser presidenta da Câmara. Isso mesmo, nunca na história de Campinas uma mulher presidiu a Câmara Municipal. Como mulher, militante feminista, a única no Legislativo campineiro, a 15ª entre as poucas que chegaram a assumir como vereadora na cidade, eu acredito na representatividade para que a gente possa combater a desigualdade de gênero e o machismo na política. A experiência da Comissão da Mulher, a qual eu presido, é um exemplo de como nós mulheres transformamos os espaços em que nós ocupamos. Em 2 anos, conseguimos a instalação de uma vara especializada em violência doméstica e familiar e a criação de uma defensoria vocacionada no próximo semestre, também para atender os casos de violência doméstica. Esses 2 serviços estão previstos na Lei Maria da Penha desde 2006 e nunca haviam sido criados na cidade de Campinas. O segundo motivo da minha candidatura é a necessidade de autonomia e independência da Câmara em relação à Prefeitura. Em 2017, eu denunciei a nomeação do ex-vereador Tadeu Marcos, irmão do prefeito Jonas Donizete, como ouvidor da Câmara com salário de R$15 mil. Antes disso, Tadeu Marcos tinha passado por tentativas frustradas de nomeação em outros cargos comissionados, em Campinas e Sumaré. Essas 2 nomeações foram contestadas na Justiça por nepotismo. Por uma brecha na lei do nepotismo, o irmão do prefeito foi nomeado e criou uma situação imoral. A ouvidoria da casa, institucionalmente responsável por receber reclamações, passou a ser coordenada por um parente imediato do chefe do executivo, o qual a Câmara tem o dever constitucional de fiscalizar. Isso é a mesma coisa do que colocar o lobo para tomar conta do galinheiro. Uma situação imoral. Outro sintoma dessa relação de dependência entre Câmara e Executivo são as tramitações apressadas de projetos de interesse do prefeito, mas que são polêmicos na cidade. Esses projetos eles tramitam na surdina, em sessões extraordinárias, com manobras regimentais para acelerar a sua aprovação. O objetivo é claro, impedir a organização e a resistência. O rastro desastroso disso é extenso em Campinas. Em março de 2015, a lei que permitiu as terceirizações por organizações sociais foi protocolada e aprovada em apenas 6 dias. Em junho de 2016, a lei que viabilizou a entrada da Vitale Saúde como gestora do Hospital Ouro Verde, vocês se lembram da Vitale Saúde? Aquela dos escândalos de corrupção? Pois bem, essa lei foi aprovada em regime de urgência e tramitou em 2 sessões extraordinárias, uma seguida da outra. Com certeza. Contudo, para que se fosse cumprido os 90 dias e que tivesse um debate mais aprofundado, mais transparência, até comentei com Vossa Excelência, eu acredito que seria necessário que o Executivo se organizasse de forma a apresentar esses projetos com antecedência para que nós pudéssemos ter tempo de discutir e cumprir os 90 dias. Então, isso demonstra, no mínimo, uma falta de organização do Executivo. O desenrolar dessa história todo mundo já conhece. Desvio de milhões da área da saúde, trabalhadores sem direitos e muita desassistência para a população. A tramitação relâmpago também foi utilizada no caso do projeto de lei que autorizou a Prefeitura a usar o dinheiro da aposentadoria dos servidores para fechar as contas do prefeito. Sob forte protesto popular, o projeto foi protocolado e aprovado em apenas 1 dia. Meses depois, a Justiça derrubou essa autorização e obrigou o prefeito a devolver esse dinheiro, pois esse sequestro representava um risco para as futuras aposentadorias. Foi assim também a lei
que aprovou o aumento do IPTU e a revisão da planta genérica de valores na cidade. A lei foi aprovada numa sessão extraordinária, convocada de véspera, o que impediu a resistência contra o aumento. Em todos os casos, fica claro que ao determinar a condução das pautas, a presidência pode corroborar por um atrelamento com o executivo ou ter uma postura de autonomia, zelando pelos projetos em diálogo com a sociedade. Por último, eu acredito na necessidade de acabar com o recurso do voto simbólico na Câmara. Esse tipo de votação tem servido como um escudo, em que os vereadores escondem o seu voto atrás do voto na maioria, o que na prática significa o voto secreto. A instalação recente de painéis eletrônicos no plenário escancarou como o voto simbólico é ultrapassado. Cada vereador tem que responder pelas posições assumidas, a Câmara ganha em transparência e a cidade ganha no controle social sobre seus representantes. Sou candidata à presidência da Câmara Municipal de Campinas na defesa dessas mudanças tão necessárias. São passos de um longo caminho a ser trilhado, mas toda jornada começa com o primeiro passo.